CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou o Nuno Vieira, sou o diretor comercial da CR Pro Homes e este é o Espaço Homes, onde falo para si que pretende comprar, vender, arrendar ou construir e reparar o seu imóvel. Hoje trago-vos um convidado novo, um convidado especial, o Rui Pinto, profissional do mundo dos seguros há 26 anos, tantos quanto eu tive na banca, e por isso mesmo, e passando já a conversa com o Rui Pinto, primeiro, muito obrigado, Rui. Obrigado, Nuno. Por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. Primeiro queria dar os parabéns ao Vítor Marques pela excelente iniciativa da criação desta empresa e naturalmente quero dar os parabéns a ti, enquanto diretor comercial, e desejar os maiores sucessos para a vossa empresa. Muito obrigado. Mas hoje aqui estamos para falar de ti e da tua experiência. Okay. E porquê? Porque nós, como falo todos no início em todos os programas, este Espaço Homes é para quem pensa em comprar, vender, arrendar, construir ou reparar. E hoje, neste programa de hoje, para quem pensa comprar um imóvel e saber quais os seguros que tem que forçosamente fazer, quais os seguros obrigatórios e aqueles que, não sendo obrigatórios, são necessários, na tua opinião, para quando a pessoa pensa em comprar um imóvel. E por isso a primeira pergunta vai nesse sentido. Quais são, efetivamente, os seguros obrigatórios para quem pensa em comprar uma casa e aqueles que, não sendo obrigatórios, com a tua experiência, que recomendarias a quem pensa comprar um imóvel? Eu teria que dividir isto em pelo menos 4 partes, digamos assim. Porquê? Porque nós, quando vivemos num prédio ou quando queremos adquirir um imóvel dentro de um prédio, naturalmente que o seguro de incêndio é obrigatório por lei. Mas depois existem características nas apólices que podem ser diferentes em função daquilo que são as nossas necessidades e em função daquilo que é o nosso objetivo quando adquirimos um determinado imóvel. Dando exemplo, quando nós adquirimos uma habitação, um apartamento, por exemplo, para vivermos, nós temos necessidade de subscrever uma apólice que dê garantia do edifício e também, porque vamos lá estar, aos nossos conteúdos, dar garantia aos nossos conteúdos. Portanto, nós temos uma apólice para isso. No entanto, se nós utilizarmos esta casa apenas para férias, também devemos dar essa informação à seguradora. Para a seguradora saber que tem ali um risco que é diferente do normal. De quem lá vive todos os dias. De quem lá vive todos os dias. Por outro lado, quando adquirimos um imóvel para arrendar, também temos uma cobertura específica para isso. E temos ainda a quem se dedica ao alojamento local e quem vai adquirir um imóvel para fazer alojamento local, temos apólices que garantem a responsabilidade civil que é obrigatória para quem faz alojamento local. Portanto, eu diria que a oferta é muita, é muito importante, é nós adequarmos a apólice àquilo que são as nossas necessidades, aquilo que é o efeito que pretendemos do imóvel. Okay, então, o que tem que ser feito à primeira é uma qualificação da pessoa que vai à procura de um seguro. Se estamos a falar de um particular, se estamos a falar de uma empresa e qual é a finalidade, efetivamente. Sem dúvida nenhuma. E aí eu diria que quando nos dói um dente, nós vamos ao dentista. Quando queremos comprar um imóvel, vamos à CR Pro Homes. Quando queremos fazer um seguro, devemos procurar um mediador de seguros, alguém especializado que tenha a obrigação de nos aportar valor àquilo que é o conhecimento sobre a nossa intenção para comprar a casa. Neste caso em particular, em que nós identificamos que é um cliente particular, que pretende comprar uma casa para residir e que pretende um financiamento bancário. Destaca-se um seguro que à partida é obrigatório, que será o seguro de vida e que normalmente tem 2 grandes coberturas, que é a cobertura da morte e a cobertura da invalidez. Quanto à morte, não há nada a fazer, a pessoa ou morre ou não morre. Quanto à invalidez, há aqui alguma coisa que é necessário explicar e as pessoas terem consciência dos diversos tipos, ou dos diferentes tipos de invalidez e qual a resposta do seguro em cada uma delas. Por norma, a entidade bancária, quando faz o financiamento, exige ter essa garantia. Para quê? Para que não fique com o imóvel caso aconteça a morte da pessoa segura. O imóvel e a dívida. Exatamente, não queira ficar com a dívida. Portanto, a cobertura de morte, como tu dizias, ou morre ou não morre, portanto essa está resolvida. E depois temos a questão da invalidez, em que vai impactar diretamente no prémio do seguro. Por isso, muitas vezes, quando estamos a comparar os prémios, eu pago mais do que tu ou tu pagas mais do que eu. Não. Temos que ver o que é que estamos a assegurar. Porque se tivermos a invalidez total e absoluta, é uma coisa. Se tivermos com uma invalidez para o desempenho da nossa atividade profissional, é outra completamente diferente e, naturalmente, isso repercute no preço. Portanto, nós devemos, mais uma vez, procurar um especialista que
que nos saiba indicar qual é a melhor situação para nós. Porque há confusão aqui nas duas invalidezes, e eu, na minha experiência, na minha vida anterior, como bancário, muitas vezes tinha que explicar o que era, mas total e permanente e absoluta e definitiva, mas isso para mim é tudo igual. E há diferenças, não é? Na absoluta e definitiva trata-se, e peço que me corrijas se estiver errado, e que expliques, é quando a pessoa, e usando um termo que não é muito agradável, quando a pessoa é um vegetal, quando depende totalmente de outra pessoa, não é? Precisamente, essa é a grande diferença, ou seja, a pessoa teve um acidente, por exemplo, ficou com uma incapacidade tal que está vegetal, está completamente dependente de terceiros, então aí é acionada a apólice de seguro. Já na outra situação, em que a pessoa fica com uma invalidez para a sua atividade, já é diferente. Porquê? Porque a pessoa pode ter um acidente, pode ter, no limite, ficar sem um braço, por exemplo, em que pode continuar a trabalhar em algum tipo de profissões, mas não deixa de ter uma invalidez. Portanto, são situações completamente diferentes e que devem ser acauteladas, como é óbvio. Falando agora um bocadinho do multirriscos. No multirrisco de habitação, a cobertura principal, falamos de paredes, edifício. Mas também há outra cobertura que é importante as pessoas saberem, não é? E terem conhecimento, que eu acho que é uma cobertura que em termos de preço não é um preço muito grande, digamos assim, é um preço mais reduzido, mas que em certas circunstâncias é benéfico para a pessoa ter a cobertura. E também dentro da cobertura, também te pedia para explicar aqui a diferença entre a cobertura geral do recheio e aquela mais específica, em que envolve bens preciosos e que tem que ser explicado e detalhado para o seguro depois conseguir atuar. Voltando só atrás um bocadinho, portanto, quando nós adquirimos um imóvel, à partida, aquilo que faz sentido é a cobertura do edifício, logo, não é? Independentemente de qual seja depois a utilidade que vamos dar ao imóvel, como falámos há pouco. Quanto à questão do recheio, já é uma apólice que qualquer um de nós pode fazer, independentemente de ser proprietário do imóvel ou ser arrendatário, não é? E aí o que é que nós devemos ter em conta? Devemos fazer uma análise de todos os conteúdos que temos dentro da nossa casa. E eu, por norma, peço aos nossos clientes que o façam da seguinte forma. Vamos à sala e fazemos um pequeno inventário. Televisão, móveis, decoração, tal, X. Vamos ao quarto, cama, portanto, móveis, decoração, cortinados, roupas, X. E assim sucessivamente corremos as divisórias da casa e somamos esses valores. Muitas vezes é curioso que as pessoas nem sabem, nem fazem ideia dos valores que têm de recheio, mas realmente é um património muito importante que nós temos que salvaguardar, porque quando acontece um incêndio, situações mais graves, ou quando acontece um roubo, o que é que a companhia vai ver? Vai ver se realmente aquilo que está seguro corresponde àquilo que lá estava em termos de conteúdo. E para que depois não haja infrasseguro, nós devemos ter o seguro o mais corretamente feito. Exatamente. Depois, falavas da questão das coberturas mais específicas, que devemos ter mais algum cuidado a olhar para elas. E estamos a falar, por exemplo, de riscos elétricos, que às vezes as pessoas não tomam tanta atenção a isso, mas efetivamente nós temos uma série de equipamentos, às vezes equipamentos extremamente caros, ligados à corrente, e se temos um raio, por exemplo, que cai aqui, pode provocar uma série de danos em todos os equipamentos que estejam ligados na altura à corrente. E não precisam de estar a funcionar. Ou um curto-circuito, portanto, qualquer situação dessas que vai provocar um dano elétrico também pode ser salvaguardado. E isso, mais uma vez, remete sempre à situação de procurarmos um especialista que nos possa alertar para estas pequenas situações. Porque o meu caso não quer dizer que seja o teu, nem ao contrário, como é óbvio. Não é? Falávamos também aqui um bocadinho sobre, e há bocadinho falaste também, e agora, na importância dos riscos elétricos. E eu acho que é um tema importante porque falaste no exemplo do raio, o raio cai e estraga todos os eletrodomésticos. E estraga também o edifício. O edifício, tendo essa cobertura, é reparado o edifício e é reparado, ou digamos assim, em alguns casos, devolvido ou reembolsado o cliente nos valores dos eletrodomésticos. Nuno, por norma, a cobertura base é incêndio, raio, explosão. Portanto, ou seja, eu diria que quando o raio cai, os danos imediatamente relacionados com a queda de um raio estão garantidos pela apólice do edifício, pela cobertura base. Depois, se provocarem danos mais à frente, digamos assim, depois de corrermos a estrutura elétrica, aquilo que possa estar ligado à corrente ficarem com danos, aí sim temos que acionar a tal apólice de riscos elétricos. Dentro ainda do multirrisco de habitação, há uma questão que é sempre levantada quando se compra um imóvel num condomínio. E há uma obrigação legal por parte dos condomínios em todos os condóminos terem uma apólice. Essa apólice é uma apólice mais geral, mas quem compra com financiamento, por norma, tem já um multirrisco. Como é que aqui costumas aconselhar os teus clientes para fazer esta ligação com os condomínios
e não serem obrigados a ter 2 seguros em simultâneo? A primeira coisa que faço sempre é dizer, e contra mim falo naturalmente, que não faz sentido ter 2 apólices. Portanto, se o condomínio já tem uma apólice multirriscos que satisfaz aquilo que são as obrigações do cliente para com a entidade bancária, portanto, não faz sentido estar a fazer uma nova apólice. Muitas vezes a entidade bancária pede que seja feito, mas na realidade não faz sentido duplicar o risco, porque na realidade, se houver um sinistro, nós não vamos pagar 2 vezes. 2 vezes. Portanto, não... O risco é o mesmo. O risco é só um, portanto deve ter uma apólice só. Preferencialmente, a apólice do condomínio. 2 razões. Primeira, por uma questão económica. Ou seja, é muito mais barato, naturalmente, nós segurarmos um edifício inteiro, portanto, a taxa que vamos aplicar ao edifício será muito mais baixa, logo mais vantajoso para o cliente desse ponto de vista. Depois tem outra situação muito importante que tem a ver com regularização de sinistros. Não sei se recordam, mas aqui em 2013, 14, qualquer coisa assim do género, ocorreu um sinistro em Setúbal com um prédio enorme em que foram afetados uma série de apartamentos, uma série de frações. E na altura estavam 19 companhias de seguros a regularizar o sinistro. E como podes imaginar, é uma dor de cabeça de todo tamanho. Embora uma assuma a liderança, por norma, mas depois é um que tem infraseguro, depois o outro que a entidade bancária precisa de mais qualquer coisa. Bem, é um 31 para regularizar. Portanto, preferencialmente termos o seguro do condomínio, aderir ao seguro do condomínio e pedir à seguradora uma declaração a dizer que a minha fração X está segura pelo valor Y e apresentamos na entidade bancária. Portanto, resolve-se esse problema. Rui, muito obrigado pelas tuas explicações. Nada. Eu acho que daqui podem surgir muitas dúvidas ou questões dos nossos ouvintes e desafios, como faço sempre, a enviar e-mail para espaçohomes@crpro.pt ou para o telemóvel WhatsApp 964322962. Enviem-nos as vossas questões. Nós reencaminharemos para o Rui Pinto e eventualmente até poderemos convidar o Rui Pinto para regressar cá mais uma vez para esclarecer as vossas dúvidas. Termino e agradeço ao Rui Pinto pela, mais uma vez, profissional de seguros de Albufeira. Já te vou pedir para também nos dizer quem necessitar falar contigo, onde é que te encontras, mas agradeço-te, em meu nome, em nome da CRPro Homes, teres aceito o meu convite e voltamos a falar em breve. Muito obrigado, Nuno. Para quem necessitar de um especialista, nós em Albufeira estamos representados na Rua do Estádio e também em Ferreiras. Visitem-nos, estamos ao inteiro dispor. Nuno, mais uma vez, muito obrigado e votos de muito sucesso para o teu programa. Muito obrigado, eu. Obrigado. Assim, despeço-me até à próxima semana, à próxima segunda-feira, 8h30, 12h30 e 19h30, para mais um Espaço Homes. Espaço Homes que é feito para si, que pensa em comprar, vender, arrendar, construir, reparar ou até mesmo se pensem em fazer um seguro. Conto convosco para a próxima semana, uma boa semana para todos e fiquem com a Rádio Solar e a CRPro Homes, imóveis em movimento. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CRPro Homes. Imóveis em movimento.